Pai do Senhor, meus irmãos, amém? Vamos dar início ao culto do refrigério com muita alegria em o nome do Senhor Jesus. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e amado, muito obrigado por tudo, ó Pai. Muito obrigado por essa semana, essa sexta-feira que é a sexta-feira da gratidão aqui no culto do refrigério, ó Pai. Pai querido e amado, em nome de Jesus, entregamos a Ti esse culto, ó Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe, Senhor, o nosso louvor, ó Pai. Pai santo e amado, assim te pedimos, enche-nos do Teu Espírito Santo, ó Pai. Abençoa as vidas das pessoas que estão a caminho desse recinto, desse lugar, ó Pai. E em nome de Jesus, abençoa-nos. O que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 150, o último salmo de todo o saltério, ele diz: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor, exalte o nome do Senhor. É um texto bíblico que nos chama para adoração. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. O diácono Flávio vai estar dirigindo 2 louvores de adoração para que a igreja do Senhor Jesus esteja adorando o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Enquanto o irmão Flávio ele está se dirigindo aqui, eu quero cumprimentar você, meu irmão e minha irmã, que assiste essa transmissão através do YouTube. Quero cumprimentar você com a gloriosa paz do Senhor. Não se esqueça de participar colocando seu comentário, de onde você está assistindo o culto do refrigério. A sua participação é importante. Amém? Irmão Flávio vai vir entoar 2 louvores de adoração ao nosso Deus. Graça e paz, igreja. Agradeço primeiramente a meu Deus por mais um dia na presença dEle. Agradeço também a meu Deus porque eu dormi e acordei. Foi o Senhor que me sustentou. É o Senhor que continua sustentando a gente, porque sem Ele a gente não estaria aqui. Então a gente tem todo motivo de adorar, glorificar, exaltar o nome dEle, porque muitos queriam estar aqui nesse momento, mas se encontram nos hospitais, enfermos, às vezes em casa, outros trabalhando. Mas abençoa, Senhor Jesus, aqueles que estão a caminho, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, que o Senhor está no controle de tudo. Amém? Vamos navegar no oceano do Espírito. Aleluia! Glória a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei
no oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste e enche-me de novo. Espírito Santo de Deus, nessa hora, Pai, estamos aqui, Pai, na Tua presença, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Desce, Senhor, sobre nós, Senhor, enchendo-nos de novo, Pai, da Tua unção, da Tua graça, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, essa igreja, Senhor. Desce, Senhor, sobre essa igreja, meu Deus. Derrama da Tua unção, Senhor, sobre ela, Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito de Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela Tua presença, Pai, nesse lugar, Senhor. Amém, Senhor. Nesse mesmo espírito de adoração, vamos continuar adorando o Senhor Jesus, que Ele está aqui. Amém? Adore a Ele, adore a Ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência. Quero estar, eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar, Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar, tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência.
um adorador por excelência, quero ser, quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifício de louvor, quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero é te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência, quero ser. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua santa presença, Pai, nesse lugar. A Bíblia diz que Jesus se encontrou com uma mulher samaritana no poço, ao meio-dia, aleluia. Ela ia buscar água de meio-dia, porque ela era excluída da sociedade. E a prática dela não era, o samaritano não concordava, o que ela praticava, aleluia. Mas Jesus quebrou o protocolo. Naquele tempo os homens não podiam se encontrar com a mulher sozinha, conversando. Mas Jesus quebrou o protocolo e foi naquele poço se encontrar com ela. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus conversando com ela, tudinho perguntou por que é que ela ia buscar no meu dia. Porque muita gente me rejeita e me despreza. Aleluia, glória a Deus. Aí ela disse, tem horas que eu não posso nem ir no templo e adorar. Porque eu não posso entrar, porque eu sou rejeitada. Aí Jesus disse, se você ela pediu algo a Jesus. Jesus disse, ela disse, se você soubesse quem eu era, você me dava de beber. Porque essa água daqui que você está bebendo, você vai beber, vai voltar a ter sede. Mas a água que eu te der, você não vai nunca mais ter sede, vai correr água viva do seu ventre. Aleluia, glória a Deus. Então ele perguntou, Jesus disse para ela, vá chamar o seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Ela disse muito bem. E aquele que você vive hoje não é também. Aleluia, glória a Deus. Senhor, mas muito me rejeita. Mas Jesus disse, mas o Messias não rejeita você. Jesus não rejeita ninguém. Ele disse, venha do jeito que você está, mas só não vai permanecer mais. Mas devido àquelas palavras, ela disse, Senhor, mas como é que eu vou fazer para eu adorar? Que os samaritanos adoram no templo, lá nos montes. Ela disse, eles adoram porque o templo está lá. Mas vai chegar um tempo que não vai ter o templo mais lá. E nem nos montes. Você vai adorar onde você estiver. Contanto que você adore o Senhor em espírito em verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aquela mulher ali se converteu e saiu anunciando que tinha encontrado o Messias, virou uma missionária, ela era uma prostituta, mas Jesus não rejeita ninguém, Jesus acolhe todo que vem aos pés dele, amém? Obrigado, Jesus, amém.
Nós já louvamos e adoramos o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor, meus irmãos, também nos fala uma verdade incontestável acerca de nós mesmos. Em Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2, a Bíblia diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, para que não possa abençoar. Nem os seus ouvidos estão surdos, não estão surdos, para que não possam ouvir as nossas orações. Mas as nossas iniquidades, os nossos pecados, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Está escrito em Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Nós somos pecadores, necessitamos do nosso Deus. E nesse momento nós vamos fechar os nossos olhos, nós vamos orar silenciosamente e vamos ter um período onde vamos confessar ao Senhor as nossas falhas, as nossas transgressões e clamar o perdão do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai Santo e amado, nesse momento pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, pois nós necessitamos de Ti. Pai querido e amado, perdoa-nos as nossas falhas, nos ajuda com o nosso temperamento, com os nossos impulsos, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a termos cada vez mais um testemunho devido da Tua palavra, ó Pai. Nos ajuda em o nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. A mesma palavra de Deus que nos fala essa verdade, irmãos, também nos diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, e vamos ler a palavra do Senhor. Nós ainda estamos sem transmissão do texto bíblico, mas estamos ao vivo também no YouTube, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então eu peço que você abra a sua Bíblia ou acesse no seu dispositivo móvel o texto que se encontra em Mateus capítulo 6. Vamos ler do versículo 5 até o versículo 14. Eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada, a NAAA. Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 14. O ensino de Jesus a respeito da oração. Nos diz o seguinte: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje.
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se porém não perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Oremos ao Senhor. Pai querido e amado, muito obrigado pela tua palavra nessa tarde, que nos exorta à oração. Pai santo e amado, nos ajuda diariamente com a nossa vida de oração, para que possamos, ó Pai, sermos pessoas mais consagradas a Ti. Nos ajuda e muito obrigado pelo que o Senhor fala aos nossos corações através da Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. A igreja pode assentar-se. Gostaria de abrir a oportunidade para um irmão ou irmã que tem algum testemunho, algum agradecimento da parte de Deus. Tem algum irmão que queira expressar a sua gratidão a Deus? Se houver, a oportunidade está aberta. Irmã Jane vai vir agradecer a Deus. Logo após vai vir a irmã. Vamos ter esse breve tempo de testemunhos e agradecimentos a Deus. Graça e paz, irmãos. É uma felicidade estarmos aqui novamente, a cada dia, né, da semana. E hoje está encerrando a semana, praticamente, né? Sexta-feira. E nós louvamos a Deus por isso. Eu quero agradecer a Deus pela uma prova que eu passei, esse começo de semana até hoje. Ainda não resolvi, mas como eu já entreguei a Deus, eu já entendi que era porque a semana todinha foi sobre paciência, sobre fé, sobre a pessoa ser perseverante, temperante. Foi o cerne das mensagens tem sido nesse sentido. E aí eu passei pela prova da paciência, sabe, do equilíbrio, que eu teve momentos que eu quis desandar, mas Deus, eu pensei na mensagem e disse, não, Jesus, eu sou crente. Isso eu falando com Deus, né? Eu não vou extrapolar aqui e tal, aquele domínio, e eu louvo a Deus porque foi um exercício do domínio próprio, sabe, irmãos? Porque tem coisas que realmente tiram a gente do sério, como diz, certo? Mas até aqui me ajudou o Senhor, porque eu estou esperando no Senhor fechar o negócio que eu fui resolver, né? Então, eu agradeço a Deus por isso, porque eu estou atenada, é um sinal que eu estou atenada nas mensagens, né? E estou colocando em prática, me esforçando para praticar a palavra realmente, porque a palavra transforma a gente. É só uma questão da gente querer e abrir o coração e dizer, não, aqui é o freio e aqui é a direção. Então, a gente vai com Jesus e dá tudo certo. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Saúde a todos na nação da paz do Senhor Jesus. O Salmo 128 diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Somos felizes, né? Que tememos a Deus e andamos no caminho dele. Amém? Passei por uma situação muito difícil, glória a Deus, mas confiando no Senhor, em oração. Apresentei a ele a situação, porque tem coisas que você pode até resolver, mas tem coisas que só Deus pode fazer. Então, foi um milagre. Passei de uma situação, eu vou só resumir aqui, porque se eu for contar em detalhe, vai demorar. De uma casa que meus pais morreu, e deixou como herança. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, passei por uma situação difícil, nessa casa ficou uma pessoa que é usuário, né, de droga, e você sabe, essas pessoas, né? Ele destruiu tudo nessa casa, deixou sem porta, tirou tudo, vendeu tudo
usufruir das coisas dele. E antes já tinha morrido meu pai, minha irmã, que é a mãe dele, tudo com desgosto dele. Só ficou eu e ele para a honra e glória do Senhor. Eu moro na Zona Norte, ele mora aqui nas Rocas. E essa casa ficou totalmente destruída, então a gente botou a placa de venda, ele concordou comigo, eu falei com ele para a gente vender. Mas na situação que ficou esse terreno, uma casa se tornou um terreno. E aí gerou muito lixo, muita coisa, muita metralha, ele botando tudo lá dentro. Foi uma tribulação assim para mim assim em relação porque que eu fiquei responsável por esse terreno, né? Como herdeira dos meus pais, mas quando eu ia lá visitar esse terreno, estava muito horrível mesmo. E eu disse, Senhor, como é que eu vou vender esse terreno se está numa situação tão difícil aqui? Ninguém vai querer. E eu tenho que resolver essa situação. Entreguei nas mãos do Senhor, glória a Deus. E Deus confirmou através de um irmão, de uma irmã, que disse que ia limpar a casa. Ia limpar, ia tirar todos os babilônicos de lá. Você vê, gente, que quando gera lixo, gera o quê? Os espíritos imundos. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus fez essa promessa e disse que ia limpar a casa e ia tirar todos os babilônicos. Então eu recebi com fé e não passou muito tempo e Deus cumpriu com a palavra dele, viu, igreja? Porque quando Deus ele fala, quando é de Deus ele vai cumprir na minha vida e na tua vida. Tem profecias que às vezes que não é de Deus, mas a gente tem de aguardar só no Senhor. E pela minha fé em Cristo, fiquei na minha posição, não discuti com ele, porque também tem isso, também tem um segredo da vitória, para que a gente, quando é afrontado, a gente ficar calado, só no joelho, orando, entregando a situação na mão do Senhor. Fiquei na minha posição, em silêncio, como diz em provérbio, né, aleluia, que diz assim, bem-aventurado, né? Como já foi dito aqui, aquele que teme o Senhor. Mas também diz assim, aquele que está aguardando em silêncio, que vem do Senhor, ele chegará com a resposta. E eu aguardei em silêncio a salvação que vem do Senhor. E chegou com salvação. E Deus cumpriu conforme ele falou. E para a honra e glória, Deus criou uma pessoa, botou uma pessoa para se interessar por esse terreno. O rapaz saiu da casa, essa pessoa que destruiu, saiu. Deus criou uma situação, fez ele sair da casa. Aleluia. E botou uma pessoa, essa pessoa comprou o terreno para a honra e glória do Senhor. E fizemos a limpeza. Igreja, para finalizar aqui, para a honra e glória do Senhor, foi 3 caçambas de lixo. Até mais do que 3 caçambas. Mas o que eu fiquei mais maravilhada com esse Deus, porque ele falou e ele cumpriu com o que ele falou. E essa pessoa está na mão dele, viu? Deus está tratando com essa pessoa porque ele é evangélico, está afastado do evangelho. Mas eu creio que Jesus vai chegar com providência na vida dele. Por mais que ele esteja lá no cantinho lá dele, fazendo o que ele está fazendo de errado, mas eu disse, Senhor, está nas tuas mãos. Amém? E vamos crer que ele vai chegar com salvação na vida dele. E aí eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Lamentações, capítulo 3, versículos 26 ao 28. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade e assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Ensinamento maravilhoso, né, da palavra de Deus, aguardar em silêncio. Guarda em silêncio, porque em público Deus nos abençoa, amém? Vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Convido o diácono Flávio para entoar um louvor, enquanto os irmãos vão estar adorando a Deus com as suas ofertas. Enquanto o irmão Flávio se dirige até aqui, vamos agradecer a Deus com as ofertas. Pai Santo e amado, muito obrigado, ó Pai, pela vida de cada um dos irmãos que vão estar aqui ofertando e dizimando na tua casa, ó Pai. Pai querido e amado, abençoa a vida de cada um deles. Continua abençoando, ó Pai. Não deixe que nada falte, ó Pai, na sua mesa, na sua despensa. É o que nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Esse mesmo espírito de adoração, vamos continuar adorando o Senhor Jesus. Ele está aqui. Aleluia. Às vezes, a vida da gente está bem. A vida do crente é assim. Está lá embaixo, é como a onda do mar. Está lá em cima, vai e vem. Mas Jesus está ali no controle de tudo. Glória a Deus. O vento vai, balança o barco para lá e para cá, mas não vai cair, porque o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Eu creio, porque eu estou aqui vivo, porque Jesus cumpriu com a sua palavra. Eis que estou contigo todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Aleluia, glória a Deus. Adoro o Senhor. Hoje alguém falou teu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaço, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelo vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha, Ele te vê e diz, filho, vou te socorrer, do pó da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome te amar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Se estás sozinho, entrega a solidão. Mas sou um Deus que tudo pode e tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Mas eu sei, Jesus te olha, Ele te vê e diz, filho, vou te socorrer, do pó da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome te amar. Que os sonhos se perderam no caminho. Se estás sozinho, entrega a solidão. Mas sou um Deus que tudo pode e tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. O sorriso que havia em teu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido, em fantasia. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelo vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha, Ele te vê e diz, filho, vou te socorrer, do pó da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome te amar.
Sei que os sonhos se perderam nos caminhos. Se estás sozinho e entrega a solidão. Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Vou abençoar você. Vou abençoar você. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua santa presença. Pai, nesse lugar, obrigado pela minha vida, Senhor. Obrigado pela minha saúde, Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos refletir sobre algo muito importante nas nossas vidas. Hoje nós vamos refletir, talvez, sobre algo que revela muito sobre quem nós somos diante de Deus e diante das pessoas. Hoje nós vamos falar sobre a gratidão. Nós vamos falar sobre a gratidão. Mas antes de entrarmos na mensagem propriamente dita, eu trouxe, meus irmãos, para a nossa curiosidade, para a nossa informação, eu trouxe alguns dados muito interessantes que mostram benefícios físicos que a gratidão traz para a nossa vida. Vou ler aqui para vocês, olha só. Olha só esse dado, muito interessante. A gratidão, além de ser uma virtude espiritual e emocional, ela traz benefícios físicos reais e comprovados pelas comunidades científicas. Quando cultivamos um coração agradecido, o corpo responde com a redução de níveis de cortisol. O que é o cortisol? Cortisol é o hormônio do estresse. Alguém aqui já teve aquela experiência de você estar dormindo, de repente você acordar muito ansioso, quase de 3 da manhã. Você olha no celular, nossa, é 3 horas da manhã. Alguém já teve essa experiência? Ou perto de 3 da manhã? Pronto, nesse horário, o nosso cérebro está com um nível de cortisol ali elevado, que é o hormônio do estresse. E quando ele alcança picos e a gente está dormindo, a gente se acorda. Então, sabe aquela hora que você fica com raiva, você fica estressado, está preocupado? Dentro do seu organismo, o seu corpo está liberando esse hormônio que é o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, um coração agradecido reduz o nível de cortisol, promovendo relaxamento e melhorando até a qualidade do sono. E o dado continua. A prática regular da gratidão também fortalece o sistema imunológico, olha só. Ajuda a regular a pressão arterial e contribui para a saúde cardiovascular, contribui para o seu coração, contribui ali, olha, para o sangue fluir ali de forma bem leve nos seus vasos sanguíneos, mas o dado continua, olha só. Em resumo, pessoas que exercitam a gratidão tendem a viver com mais energia e menos tensão, com maior bem-estar físico e emocional. Praticar a gratidão só traz benefícios para a nossa vida. O que é o contrário de gratidão? É tudo que não presta. É ingratidão, é reclamação, é murmuração. Todo mundo conhece, com certeza, aquela pessoa que é reclamona. Eu não gosto de estar perto de gente reclamona, não. E eu tenho certeza que você não gosta, não. É ruim. É terrível. O ar fica logo aquele ar pesado. Não é verdade? Gente reclamona. Gente que é ingrata. Gente que só sabe ver o lado ruim das coisas. Só sabe falar mal. É terrível. É chato. E muitas vezes eu e você somos essa pessoa, meus irmãos. Quantas vezes eu já me peguei sendo essa pessoa? Então a palavra que Deus tem hoje para o nosso coração é a respeito da gratidão. O tema da nossa mensagem hoje são 3 verdades bíblicas a respeito da gratidão que Deus quer que nós cultivemos. Mas antes, vamos pedir iluminação do Espírito Santo.
para a gente entender o que a palavra de Deus vai falar aos nossos corações? Oremos ao Senhor. Pai querido e amado, eis aqui, Senhor, o momento que vamos ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Nós entendemos, Senhor, que nós necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para entendermos a Tua palavra e para cumprirmos ela, Pai. Por isso pedimos, Espírito Santo, ilumina os olhos do nosso entendimento, para entendermos aquilo que o Senhor já revelou nas Sagradas Escrituras. Que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração venham ser palavras de vida e de bênçãos para todos. Tu que és rocha nossa e Deus nosso. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. 3 verdades bíblicas a respeito da gratidão que o Senhor quer que nós praticamos. Primeiro, Deus quer que você seja grato. É da vontade de Deus que você seja grato. Essa é a primeira verdade bíblica. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está escrito: em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É da vontade do Senhor, meus irmãos, que você seja grato a Deus. A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses foi escrita pelo apóstolo Paulo lá no ano 50 depois de Cristo, enquanto ele estava na cidade de Corinto. A igreja de Tessalônica foi uma das primeiras comunidades cristãs ali na Macedônia. E o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta ali para encorajar os crentes que estavam ali, tanto sendo perseguidos ali. A cidade de Tessalônica enfrentava uma forte perseguição. Isso é notório ao ler a primeira epístola e a segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja que estava reunida nessa cidade. E ali ele estava também querendo tratar sobre algumas questões práticas e teológicas daquela comunidade. Mesmo diante das perseguições que os irmãos em Tessalônica estavam vivendo, o apóstolo Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo, estava ensinando a eles que mesmo nas piores circunstâncias da vida, era da vontade do Senhor que eles fossem gratos. Por mais densa que seja a tempestade, por mais escura que seja a noite, e por mais terrível que seja a tribulação, mesmo ali, nós podemos observar em diversas áreas da nossa vida a poderosa mão do Senhor. E ao observarmos a poderosa mão do Senhor, nós podemos ver muitas coisas pelas quais eu e você podemos ser gratos. Aliás, devemos ser gratos. Uma delas: você está vivo hoje, meu irmão. Outra, você está andando. Você veio até esse culto. Você tem onde morar, meu irmão. Você tem comida em casa. Quantos aqui tomaram café hoje? Eu tomei. Eu vou almoçar daqui a pouco. Também estou aqui em jejum, vou já almoçar. Quantos aqui dormiram? Eu dormi. Apesar dos pesares, nós dormimos. Meus irmãos, quantas pessoas necessitam de remédio para dormir? O simples fato de você não tomar um remédio para conseguir dormir, meu irmão, já é uma bênção na sua vida. Você pode fazer que nem o salmista escreveu, o rei Davi escreveu lá no Salmo 3, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono. Acordo porque o Senhor tem me sustentado. E o rei Davi ali escreveu esse salmo na situação em que ele estava sendo perseguido por Absalão, seu próprio filho. Meu irmão, deixe a ingratidão de lado. Seja grato ao Senhor. Eu tenho absoluta certeza, por mais que você esteja passando lutas, provações na sua vida, se você olhar a longa caminhada na sua vida, você vai ver ali a poderosa mão de Deus. Quantos livramentos, quantas bênçãos ele tem lhe dado, quantas portas ele tem aberto, quantos benefícios ele tem lhe dado, quantas provisões ele chega na hora certa. Então, seja grato. É interessante que quando o apóstolo Paulo escreveu isso, em tudo deem graças, essa é uma palavra, meus irmãos, uma expressão que está no imperativo, e indica ordem, é uma ordenança do Senhor, que nós sejamos gratos.
Quando nós estamos, meus irmãos, infelizmente praticando a ingratidão, nós estamos cometendo um pecado diante do Senhor. A Bíblia nos fala, meus irmãos, lá em Números 16, você pode ler depois na sua casa, mostra lá que o povo de Deus, certa feita, foi ingrato. O povo começou a reclamar. E o pior, o povo começou a se rebelar. E a Bíblia vai nos dizer que isso foi tão absurdo que sabe qual foi a atitude que Deus teve? Ele abriu um grande buraco no chão e esse buraco engoliu foi todo mundo. Meus irmãos, o pecado da ingratidão, da murmuração, da reclamação na nossa vida só faz a gente, olha, afundar em buracos e ruínas. Deixa isso de lado. Qual a primeira verdade bíblica sobre a gratidão? Deus deseja que sejamos o quê? Gratos. Segunda verdade, meus irmãos, a respeito da gratidão que o Senhor quer que nós praticamos. A gratidão, meus irmãos, não é apenas algo que é da vontade de Deus, mas em segundo lugar, a gratidão traz paz interior. Isso mesmo, traz paz interior. Lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vou ler mais uma vez. Sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A gratidão, ela traz paz interior. O apóstolo Paulo aqui estava escrevendo essa epístola aos Filipenses. Essa carta é conhecida como a Carta da Alegria, é onde mais no Novo Testamento nós encontramos menções a respeito da alegria. Mas o apóstolo Paulo escreveu essa epístola numa ocasião muito interessante. Ele escreveu ela por volta do ano 61 depois de Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos vai nos dizer que após a sua terceira viagem missionária, quando ele estava indo para Jerusalém, quando ele chegou em Jerusalém, ele foi ali capturado e preso. Depois ele foi transferido para uma fortaleza em Cesareia, por conta daqueles que queriam atentar contra a sua própria vida. E depois de ser julgado e apresentar a sua defesa, ele foi transferido para uma prisão domiciliar em Roma. Ou seja, o apóstolo Paulo estava preso, numa ocasião onde nem eu e você nos encontramos hoje, nessa tarde. E mesmo assim estava sendo usado como instrumento do Espírito Santo para nos ensinar a respeito da gratidão. Meus irmãos, a gratidão faz isso que fez na vida do apóstolo Paulo, que mesmo preso, estava sendo um instrumento forte do Espírito Santo, que escreveu várias epístolas, escreveu a epístola aos Filipenses, escreveu a epístola aos Colossenses, a epístola a Filemon e a epístola de Efésios. 4 cartas que estão na Bíblia Sagrada e que abençoam profundamente a nossa vida. Isso é fruto de um coração grato, que traz paz interior, independente das circunstâncias. Esse texto, meus irmãos, em que o apóstolo Paulo escreveu aqui aos Filipenses, ele nos ensina um remédio para a ansiedade. Quando a ansiedade bater no seu coração, ore. Vá orar. Aliás, entregue a sua vida à oração, meus irmãos. Tenha uma vida de oração. Para quando a ansiedade bater na porta do seu coração, encontrar um coração fortificado e não encontrar um coração ali frágil. Preocupações todos nós temos. Preocupados, uma vez ou outra na vida, nós ficamos. Mas é da vontade do Senhor que nós tenhamos essa paz de Deus aqui que o texto fala, que excede todo o entendimento. Amém? Então, qual é a primeira verdade bíblica sobre a gratidão? Que a gratidão, que Deus quer que nós sejamos o quê? Gratos. Deus quer que nós exercitamos, que nós pratiquemos, que nós vivenciamos a gratidão. Segunda verdade da palavra de Deus é que a gratidão, ela traz paz interior. Paz vem da palavra grega eirene, que significa
tranquilidade e descanso independente das circunstâncias. Então Deus quer que sejamos gratos. A gratidão, ela traz paz interior, mas a Bíblia nos traz, meus irmãos, uma terceira verdade sobre a gratidão. E a terceira verdade é essa: quando praticamos a gratidão, Deus nos dá até aquilo que nós não temos. Isso mesmo, meus irmãos. Até aquilo que nós não temos, quando você agradece a Deus. A gratidão é algo que agrada o coração do Senhor. Em João capítulo 6, versículo 11, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte: então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto o quanto queriam. Esse texto, meus irmãos, faz parte do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E notem, meus irmãos, duas coisas interessantes nesse milagre. O milagre aconteceu depois que Jesus pegou ali, partiu o pão e deu graças. Pegou os pães, melhor dizendo, como o texto fala. Pegou os pães e ele fez o quê? Agradeceu a Deus. E o texto vai nos dizer, meus irmãos, tem um detalhe interessante. Olha só, enquanto os pães e os peixes estavam sendo distribuídos, eles iam rendendo. Não é que foram criados ali depois da oração do nada, era enquanto ali o exercício da partilha estava acontecendo, a multiplicação, ia rendendo ali os pães e os peixes. 5 pães e 2 peixinhos alimentaram uma multidão. Quando nós, meus irmãos, agradecemos ao Senhor, quando nós vivemos uma vida de gratidão, nós estamos vivendo uma vida de fé. Deus nos dá até aquilo que nós não temos, aquilo que você está pensando agora, nesse momento, que é impossível. Aquilo que talvez você esteja pensando agora, nossa, isso mesmo sim. Agradeça a Deus por isso que você está pensando agora. Tenho certeza absoluta, porque a palavra de Deus que nos afirma isso. Deus dá até o que nós não temos. Aliás, até o que nós nem esperamos. A palavra do Senhor diz que Deus dá para os seus até enquanto os seus estão dormindo. Então tenha um coração grato ao Senhor. Então, quais são as 3 verdades bíblicas sobre a gratidão? Primeiro, Deus quer que você seja grato. Segundo, a gratidão ela traz o quê? Paz interior. E terceiro, quando nós praticamos a gratidão, Deus dá até aquilo que nós não temos. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai Santo e amado, nessa tarde, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a termos um coração mais grato a Ti. Como diz aquele louvor, mais grato a Ti, mais consagrado, faze-nos, Senhor, mais humilhados e cheios de amor. Faze-nos mais grato a Ti, Senhor. Mais gratos a Ti. Pai Santo e amado, nos ajuda a olharmos para a nossa vida e vermos a Tua potente e soberana mão, ó Pai, em todos os minutos, segundos, em todas as áreas da nossa vida. É o que nós oramos e Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nesse momento, irmãos, nós vamos orar pelos pedidos de oração aqui no caderno do Culto Refrigério. Vamos ficar de pé. E nós ouvimos uma mensagem sobre gratidão. E hoje vamos fazer diferente. Nós vamos agradecer por todos esses pedidos. Amém? Nós aqui temos pedidos por congregações, dirigentes e missionários, por casamentos e famílias, por portas de emprego, vendas de imóveis, curas dos enfermos, causas judiciais, cirurgias, concursos, pessoas que vão estudar para concursos, os projetos da igreja, pessoas na UTI, Ministério de Louvor, saúde do corpo, da alma, comércio da cidade alta. E nós vamos agradecer, porque cremos que soberanamente o Senhor já está cuidando de todas as coisas. Meu irmão, Deus está cuidando da sua vida, creia nisso. Tudo que está acontecendo na sua vida é projeto de Deus. O Senhor tem um propósito.
A palavra do Senhor, lá em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, diz... Aliás, eu vou abrir esse texto, olha só. Antes da gente orar, Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Olha só o que a Bíblia nos diz, antes da gente orar. Esse texto, meus irmãos, é uma receita da palavra de Deus, para você entender a vontade de Deus para a sua vida. Uma receita. Quer saber a vontade de Deus, o propósito de Deus na sua vida? Viva o que esse texto está dizendo aqui. Põe em prática o que esse texto está dizendo aqui. Ele traz a receita. Olha o que diz, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade na sua vida. Para você experimentar, você só precisa, olha só, oferecer diante de Deus diariamente a sua vida como um sacrifício ao Senhor. Amém? Vamos orar em gratidão a Deus. Pai querido e amado, aqui estamos pedidos de oração, ó Pai, que pessoas depositaram aqui com fé, Senhor, confiando em Ti. Pai querido e amado, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor já está cuidando daqueles que vão fazer cirurgias. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor soberanamente está cuidando da saúde dos seus servos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já tem a vitória das causas na justiça aqui apresentada. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já solucionou as vendas de imóveis aqui apresentados, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor soberanamente já tem um plano traçado na vida daqueles que vão fazer concursos e provas. Muito obrigado, Senhor, porque diariamente o Senhor vem sustentado, apesar das dificuldades, o comércio aqui na Cidade Alta. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor vem sustentando essa igreja, os propósitos. Muito obrigado, ó Pai, porque podemos ver soberanamente a Tua mão aqui no culto do refrigério. Muito obrigado, ó Pai, pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem sustentado a vida de cada um deles. Muito obrigado por tudo. É o que nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Bom feriado, meus irmãos. Segunda-feira, culto do refrigério nesse mesmo horário. Domingo temos culto à noite e o culto pela manhã. O que é o reino de Deus? Jesus nos ensinou que o reino de Deus pode ser comparado a um grão de mostarda. O reino de Deus é uma pequena semente que, uma vez semeada, cresce e transforma o mundo ao seu redor, ao ponto de oferecer vida, alimento e abrigo. A IPEI do Brasil está servindo ao reino há 120 anos. Testemunhando a realidade eterna do glorioso e soberano governo de Cristo sobre tudo que existe. A igreja não é reino, mas comunidade do reino. A forma como vivemos a nossa fé sinaliza o reino. Calvino dizia que a tarefa da igreja é tornar visível o reino invisível. Fazemos isso vivendo como testemunhas da realidade do governo de Cristo em todos os ambientes da nossa vida. E a única maneira do reino de Deus se manifestar neste mundo, antes da vinda de Cristo, é vivermos como cidadãos do céu e súditos do Rei Jesus. IPEI do Brasil, há 120 anos servindo ao reino.